Eu já ouvi falar de casos de grupos que fazem doações para esse pessoal morrendo de fome, mas por questões políticas, esse alimento, esses remédios não chegam lá. Porque, por questões políticas, a ideia é que morra de fome mesmo. Então, esse É o que está doutor acontecendo. Yuval Noah Harari ele já comenta isso. É o que deve estar acontecendo. Bom, não vou nem falar nada. Bem, Porque já está até faz permanente. Nos parte dias da, de hoje ainda acontece faz esse tipo de parte da coisa. maldade Fazer a humana. pessoa passar fome. Faz parte da maldade humana. Oi, aqui é o Zé. E Lília. Hoje nós vamos falar sobre a maldade humana. Vamos lá? Eu vou comentar aqui dois filósofos descritos nesse livro. Thomas Hobbes, que nasceu no final de 1500 e viveu boa parte de 1600, e Jean-Jacques Rousseau, que viveu boa parte de 1700. Aqui diz: Hobbes tinha imaginado uma vida em estado natural como solitária, pobre, repugnante, brutal e curta. Em sua visão, o ser humano é instintivamente interessado e dedicado apenas em si mesmo, e a civilização seria necessária para colocar restrições nesses instintos. De sua parte, Rousseau considerava a natureza humana bem mais gentil e via a sociedade civil como uma força muito menos benevolente. Então aqui nós temos o pensamento de dois filósofos sobre a natureza do ser humano. Então, segundo Thomas Hobbes, a natureza do ser humano é bem mais egoísta, e o contrário, para Jean-Jacques Rousseau, é uma natureza mais gentil. Eu particularmente entendo que o ser humano tem essa natureza mais egoísta, tem a maldade. Mas o ser humano consegue controlar até certo ponto. Desde o início dos tempos, o homem sempre foi mal. Desde que, para quem acredita no pecado, né? Desde que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou mal. Mas independente desse lado religioso ou não, que eu sou religioso, né? Mas olhando, apenas observando cientificamente, é algo observável, né? Que o ser humano tem a maldade, né? Não precisamos... O ser humano é maldoso. Então, uns mais em certas áreas, outros mais em outras áreas. E também existe a questão do controle, uns têm um certo controle. De uma forma ou de outra, está na natureza do homem, né? Fazer do maldade, ser humano, né? Do ser humano. É engraçado porque a palavra homem pode significar apenas macho, e a palavra homem pode significar macho e fêmea. É uma coisa curiosa. Que é a humanidade. Uma coisa linguística, né? Para quem gosta disso. Eu também vou usar esse livro aqui do Yuval Noah Harari, que é um doutor em História. Ele comenta sobre a verdade quase nunca importa em relação aos relatórios. Aqui diz: quando relatórios oficiais colidiram com a realidade objetiva, foi a realidade que teve que se render. Qualquer um que alguma vez teve de lidar com autoridades do fisco, com o sistema educacional ou com qualquer outra burocracia complexa, sabe que a verdade quase nunca importa. O que está escrito no formulário é muito mais importante. Então, isso está na página 174. Então, isso faz parte da maldade humana. Seria o que nós escrevemos nos relatórios, enfim, documentos oficiais. É tudo verdade? Sejamos sinceros com nós mesmos. Né? É disso que o doutor Yuval Noah Harari, um doutor em História, está dizendo. Né? Fala da hipocrisia que nós vivemos, né, no mundo burocrático. Então, continuando com esse livro Homo Deus, do autor Yuval Noah Harari, doutor em História, na página 14, ele comenta que sobre casos de pessoas passando fome por questões políticas. Ele diz:
Se pessoas na Síria, no Sudão e na Somália morrem de fome, é porque alguns políticos querem que eles morram. Então, é uma coisa que nós devemos pensar, que isso existe, né? Eu já ouvi falar de casos de grupos que fazem doações para esse pessoal morrendo de fome, mas por questões políticas, esse alimento, esses remédios não chegam lá. Porque, por questões políticas, a ideia é que morra de fome mesmo. Então, esse doutor Yuval Noah Harari ele já comenta isso. É o que deve estar acontecendo. Bom, não vou nem falar nada. Bem, porque já tá faz parte nos dias de hoje ainda acontece faz esse parte tipo de da coisa. maldade humana. Fazer a pessoa passar fome. Faz parte da maldade humana. O ser humano, ele nunca vai deixar de ser mal. Né? As pessoas têm todos nós temos essa esperança de que um dia o ser humano venha a ser bom, mas enquanto houver a Terra, enquanto existir o homem aqui na Terra, nos tempos de hoje, o ser humano vai ser sempre ruim. Lógico, existe a questão da crença, mas aí é crença, não é uma abordagem científica. A questão da crença, por exemplo, que a Bíblia fala da ressurreição, né? O Novo Testamento, o Velho Testamento também fala em Daniel, né? Mas o Novo Testamento fala mais a crença da ressurreição dos corpos e que nós vamos ter corpos incorruptíveis, ou seja, que não vai ficar pecando, vai ser uma mudança e aí vamos viver numa nova terra. Enfim, mas isso é uma crença, quem acredita assim. Sim, eu tô falando assim, enquanto houver a humanidade, enquanto estiver nessa vida que a gente vive, a humanidade, ainda nos dias de hoje ainda, se ela continuar sendo mal, enquanto ela existir, né, enquanto a humanidade existir, ela vai continuar sendo mal. Agora, a partir do momento que já, pensando de uma forma assim, religiosa, ou seja, vai haver a ressurreição. Aí já é diferente. Aí já é outra história. Corpo seria glorificado, corpo glorificado, né? A pessoa não é mais o mesmo corpo, a pessoa recebe um novo corpo, né? Um corpo transformado. Incorruptível. Um corpo incorruptível. Né? Aí sim aí não vai ter uma humanidade má, né? Não vai ter mais, porque aquele corpo corruptível já deixou de ser corruptível, não existe mais. Mas é uma questão da crença, Isso né? para quem é evangélico, para quem é católico. É para quem acredita nisso. Para quem acredita né? em Deus. Para quem acredita nessa passagem, né? Essas passagens. Enfim, mas não se tratando de religião, se tratando de ciência política, ciência, é perceptível que o ser humano é mau. Né? Não tem como imaginar essa questão que nós vamos evoluir a ponto de não ter a maldade. Eu não consigo acreditar nisso. Não adianta, porque a tendência é o homem piorar e não melhorar. Bem, então vamos continuar. A gente espera, a gente tem aquele desejo de que a humanidade melhore, né? Que haja paz, mas é utopia. Existe aquela questão também, né? Uma pessoa boa, lógico, uma pessoa boa tem seus erros também, é modo de ser, né? É uma pessoa que consegue se destacar pelo lado bom. Aí dizem assim, se você der poder para ela, aí você vai conhecê-la, porque quando nós recebemos o poder, recebemos dinheiro, poder, status, é bem provável que a pessoa mude. Ou não, pode mudar bastante ou não. Mudar seria essa questão do comportamento, do caráter da pessoa. Né? Ela se tornou uma boa pessoa. Ela mudou de caráter. Não é mais aquela pessoa má que pegava e que desejava o mal para o outro. Né? Então, quando a gente queria tomar as coisas dele. Não era. A pessoa que de repente ela fazia muito mal ao outro. De repente ela mudou, entendeu? Mudou para melhor? Mudou para melhor. Você quer dizer que a pessoa recebeu poder e mudou para melhor? Isso não depende de classe, né, Ju? Ah, sim, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Estou falando de pessoas que são, digamos, normais, ninguém a reconhece como alguém má, mas ela recebe poder, ela recebe bastante dinheiro, bastante poder, bastante status. Aí ela começa a se transformar numa pessoa má.
É nesse sentido que eu estou falando. Você dá poder para a pessoa se estraga. É nesse sentido que eu estou falando. Tá, entendi. É que tem gente que, na maioria das vezes, eu acho que pode ser a maioria das vezes, né? Não sei. Na maioria das vezes a pessoa se estraga, né? Agora tem gente que acho que é uma raridade. Consegue, né? se manter e independente do poder que tem. E às vezes até melhor. Eu penso que existem pessoas que, mesmo recebendo poder, elas conseguem se manter, digamos, humildes, assim, pessoas, de certo ponto, razoáveis. Mas existem pessoas que se estragam completamente, só porque tem mais dinheiro, tem status, vira uma porcaria. É só tirar isso pelos políticos. Só tirar isso pelos políticos. Se você está gostando do nosso vídeo, dê um joinha e no final compartilhe. Político em si é uma coisa neutra, é uma profissão, né? É uma questão de... Não, profissão não é um cargo político. É um cargo político. É uma questão de palavra. Eu digo profissão no sentido de que é uma função. É uma função. É uma função de você governar. Ou seja, uma administração da nação. Por si só é uma coisa neutra, mas o problema é exatamente a corrupção que está. Então, mesmo uma pessoa, um político mais melhorzinho, ele entra no meio da corrupção. Para ele conseguir lutar contra aquilo é muito difícil. Ele acaba se envolvendo naquilo, acaba entrando também, de certa forma, na corrupção, mesmo os que não querem. Porque é muito difícil, né? É o poder da força, como diz o filme Guerra nas Estrelas, é isso? É o poder... o lado negro da força. É o lado negro da força, não é o poder da força, é o lado negro da força, né? Que é uma coisa muito forte e você acaba entrando também na dança, né? Bem, mas isso não é só na política, em qualquer área da vida humana, penso eu, na área acadêmica, na área profissional, na área política, na área religiosa, em qualquer área existe esse lado negro da força, né, o lado mal da força, e que mesmo você lutando, você acaba sendo influenciado. Agora vamos falar sobre escravidão. Bem, quando falamos sobre escravidão ou qualquer outro assunto, nós devemos separar o seguinte: o nome que se dá à coisa, que é o rótulo, e o conteúdo da coisa. Porque a escravidão, por exemplo, a escravidão que houve aqui no Brasil, ela foi bem pesada, né? Bem maldosa. Mas para quem estuda a história, vê que dependendo do local, da época, ser escravo varia, não é tudo a mesma coisa, né? Por exemplo, um escravo que trabalhava no lar, no Império Romano, tinha uma qualidade de vida bem melhor em relação ao escravo do Império Romano que trabalhava na lavoura, que tinha uma vida péssima. Então, a escravidão tem que verificar esses contextos históricos, as situações. Mas não deixa de ser escravidão. A escravidão. A escravidão é não ter liberdade. Isso, é não ter liberdade. Tanto que, filosoficamente, até nós que somos considerados livres, né, que temos esse rótulo de livres, brasileiros, enfim, pessoas de outras nações, os filósofos acabam dizendo que nós somos escravos também, né? Nós só mudamos o rótulo, né? É como se fosse um copo de água com um rótulo de vinho. É vinho, mas você vê que o conteúdo é água. Aí o outro copo tem vinho mesmo, e tem um rótulo vinho. Aí você sabe, o rótulo é vinho e o conteúdo é vinho. Enfim, então nós sempre temos que verificar. Cada situação é uma situação diferente, cada caso é um caso. No caso aqui da escravidão que eu vou ler aqui no livro do doutor em História Yuval Noah Harari, é o livro Sapiens, que ele fala da escravidão africana. É esse cara que tá falando sobre isso, falou muito bom.
Não, ele, não é que ele fala de rótulo, eu que estou falando de rótulo. Eu estou falando de rótulo porque eu gosto de usar essa explicação. Uma coisa é o conteúdo, outra coisa é o rótulo, a embalagem. Então, muitas vezes nós nos equivocamos em relação a isso. Só porque uma coisa tem um nome, a gente já fala que é aquilo. Não, tem que verificar. Né? Por exemplo, peixe-boi. Peixe-boi tem esse rótulo, mas ele é peixe? Os biólogos falam que não. Ele é boi? Os biólogos falam que não. Ou seja, o conteúdo é uma coisa, o rótulo é outra coisa. Né? Sempre temos que verificar isso. Então aqui, no livro Sapiens, página 340, ele fala do século XVI ao século XIX, por volta de 10 milhões de escravos africanos foram importados para a América. Cerca de 70% deles trabalharam nas plantações de açúcar. As condições de trabalho eram abomináveis. A maioria dos escravos viviam uma existência curta e miserável. E outros milhões morriam durante guerras travadas para capturar escravos ou durante a longa viagem no interior da África à costa da América. Né, que seria, eles pegavam escravos lá na África e ficavam no navio e muitos morriam nessa viagem, né, que era uma viagem horrível, né, terrível. Tudo isso para que os europeus pudessem saborear seus doces e chás adocicados, e para que os barões do açúcar pudessem desfrutar de lucros enormes. O comércio, na página 341. O comércio de escravos não era controlado por nenhum Estado ou governo. Foi uma iniciativa puramente econômica, organizada e financiada pelo livre mercado de acordo com as leis da oferta e da demanda, ou seja, oferta e procura. As empresas privadas de comércio de escravos vendiam ações nas bolsas de valores de Amsterdã, Londres e Paris. Europeus de classe média, à procura de um bom investimento, compravam essas ações. Contando com esse dinheiro, as empresas compravam navios, contratavam marinheiros e soldados, compravam escravos na África e os transportavam para a América, onde vendiam escravos aos donos das plantações, usando a receita para comprar produtos como açúcar, cacau, tabaco, algodão e rum. Ou seja, é uma questão que eles viam para ganhar dinheiro, né? Vamos ganhar dinheiro e, digamos, não estou nem aí se eu vou escravizar pessoas, se eles vão ter uma vida miserável, o importante é ganhar dinheiro. Né? É a maldade humana.